de verão, o sol ainda é ardente às 18 horas. Como de costume, depois da escola, eu adorava passar na casa da minha tia Beatriz, que era casada com meu tio Sebastião. Meu tio trabalhava na estrada de ferro e eu sempre a via chegar muito cansado. Em seu rosto expressava o sofrimento, mas sempre trazia um belo sorriso e se orgulhava de seu trabalho. Nessa tarde ele chegou e minha tia já tinha preparado um mate. Começamos uma bela conversa sobre a vida e eu aproveitei para saber mais sobre o seu trabalho. Com alegria, ele começou a contar, mas à medida que ele relatava sua experiência na empresa, fiquei curiosa para saber como foi o início da construção da estrada de ferro. Se manter a estrada de ferro já era bastante sofrido, fiquei pensando na vida dos trabalhadores que construíram. Perguntei, tio, como é quando foi construída essa estrada de ferro? Quem eram essas pessoas? O que pensavam e sentiam? Quais eram os seus sonhos? Percebi que meu tio mudou a expressão, ficou mais triste e falou que foi construída com sangue. Tomou seu chimarrão, olhou para mim e disse: Querida sobrinha, junto com a linha Ferrer, chegou a palavra progresso. Ela representava uma transformação na vida das pessoas que moravam aqui. Muitos homens e máquinas chegaram no sertão para construir o trecho da estrada de ferro, SPRS. Olhei para ele com alegria e afirmei: Nossa, tio, não compreendo seu olhar triste ao falar de algo tão bom. Afinal, todos nós desejamos e sempre buscamos o progresso. E ele respondeu: progresso e estratégias era a palavra mais usada pelos idealistas nessa construção, mas presta atenção na história que vou lhe contar. Em 1909, uma empresa dos Estados Unidos fechou contrato com o governo para concluir a EFS-PRG. As dificuldades eram enormes, já que boa parte dessa construção se daria em um território disputado na justiça por Santa Catarina e Paraná. Além de ser uma região com muitos acidentes geográficos, a falta de mão de obra fez com que as pessoas de outros estados fossem trazidas para trabalhar. Além de pessoas que já moravam aqui, a estrada de ferro trouxe uma violenta transformação na vida das pessoas que viviam há tempos aqui, pois viram sua natureza, que era a fonte de riqueza, ser destruída. Além disso, o governo permitiu que a empresa que construiu a estrada de ferro explorasse 15 quilômetros de cada lado dessa estrada. Como a estrada era sinuosa, a quantidade de terra da estrada que a empresa passaria a dominar era muito maior. No entanto, há muito tempo, pessoas moravam nessas terras e foram expulsas delas, perdendo tudo e ficaram sem seus direitos, suas terras e muito até mesmo sem suas vidas. Ao finalizar esse pensamento, ele voltou a tomar o chimarrão e eu fiquei espantada com isso, mesmo tendo aula de história. Nunca fiquei sabendo dessa atrocidade com tantas pessoas simples. Eu nunca havia parado para pensar o que eu e seria progresso para algumas poderia ser uma tragédia para outras. Fiquei pensando, será que seria possível todas as pessoas progredirem sem terem seus direitos deturpados pelos poderosos? E em seguida, ele continuou: além dos duros trabalhos, muitos perderam suas vidas nas construções ou após as construções. A violência se tornou cotidiana, um corpo de segurança foi criado para expulsar os caboclos de suas terras. Os que saíram vivos saíram sem nada. Olhando para meu tio, eu estava assustada com essas informações. Uma mistura de indignação e tristeza. Perguntei, mas esses homens trabalhadores caboclos não reagiram, aceitaram toda essa humilhação? Foi então que vi o sorriso novamente nos olhos de meu tio. Ele passou o chimarrão para minha tia e então falou:
Não, minha filha, esses homens e mulheres uniram na tentativa de construir uma sociedade diferente daquela dos poderosos, uma sociedade pautada na busca por igualdade e guiada pelos ensinamentos do monge João Maria. Essa ousadia desse povo simples despertou a ira dos poderosos locais e do poder estadual e federal, que se uniram para pôr um fim a esse povo humilde. Esse foi o início de um longo conflito que ceifou a vida de muitos caboclos, mas semeou a esperança, a mensagem de que um povo humilde e explorado se levantar contra a exploração, o jogo acaba para os poderosos. Depois de ouvir essa história, chegou a hora de voltar para minha casa. O sol já não brilhava e a brisa refrescava o ambiente. Esse dia, esse momento e essa história jamais saíram do meu pensamento. Foi isso que me fez tornar professora de história, para que histórias como essas não sejam caladas.